Bom dia a todos, meus amiguinhos, né? Estamos hoje na quinta-feira, dia da nossa produção textual. E antes de nós começarmos nossa escrita, eu gostaria de conversar com vocês a respeito, gente, do quanto é importante nós sabermos ler, né? Quanto é importante na nossa vida a leitura vai ser para que a gente compreenda o mundo. E o quanto é importante como a gente transmite que a gente compreende. Então a gente só transmite duas formas, falando ou escrevendo. Então, quando nós trazemos aqui a escrita para vocês, é porque nós estamos preocupados e querendo desenvolver para vocês a capacidade de vocês escreverem o que pensam, certo? Então, é muito importante a nossa aula de redação, o dia da nossa produção textual. É muito importante que você seja caprichoso naquilo que você vai fazer, tá? Outro ponto também, é muito importante que você assista esse vídeo do início ao fim. Porque quando você não faz isso e você escreve seu texto, quando as professoras têm acesso a ele, logo percebe que você não vê o vídeo, não viu o vídeo todo. Por quê? Porque você está escrevendo aquilo que não é o que nós estamos pedindo, tá certo? Então é necessário que você preste bastante atenção, que com certeza ao chegar no final do vídeo você vai saber perfeitamente o que e como você vai escrever, tá certo? A nossa redação de hoje, nós vamos falar sobre a descrição e depois vocês vão praticar tudo que vai ser passado aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer a leitura desse texto, tá certo? Vamos lá. Preparado aí na sua poltrona, na sua cadeira, na sua rede? Então me acompanhe. Entre as montanhas, escondida em torno da esplendorosa floresta, está a clareira dos pássaros azuis. Cercada de pássaros exuberantes, bichos encantadores e um verde que se perde até onde a visão alcança. Fica ao lado do riacho de águas límpidas, como os pingos de orvalho do céu. Possibilita um clima fresco e agradável, a ponto de não se perceber a mudança das horas. O cantarolar dos pássaros é como uma sinfonia de orquestra que deixa nossos ouvidos acalentados com tamanha musicalidade afinada e capaz de nos levar a outros mundos inimagináveis. As criaturas que ali moram não fogem de nós, o medo não impera ali. Há momentos que mais parece que querem fazer parte de todos nós, como se fôssemos uma grande família. Agora, o que mais chama a atenção é a pintura deste cenário que nos está em volta, com um capricho de tons de cores fascinantes, que faz nossos olhos esmaecer de tão agradável é a qualidade do que nos está ao nosso redor. És um lugar único, capaz de pensar que não estamos em nosso mundo, porque parece tudo tão perfeitamente projetado e construído para pessoas sem ganância, rancor e ignorância. Gostaram do texto? É de minha autoria, tá certo? Então eu vou pedir algo aqui a vocês e mostrando, gente, que é possível a gente fazer um texto bem legal, tá bom? Então vamos aqui. Depois da leitura desse texto, gente, vamos pensar um pouco. Então, você acabou de ler esse texto comigo. Vamos pensar aqui. É possível imaginar esse lugar sem nunca ter ido lá? Depois do que nós lemos e fomos compreendendo, interpretando, então é possível sim conhecer esse lugar, né? Saber desse lugar sem nunca ter ido lá. Na verdade, até eu que escrevi esse texto, eu nunca fui nesse lugar. Por quê? Porque eu imaginei esse lugar. Só que a minha imaginação, eu transformei a minha imaginação em quê? Em palavras escritas. Eu transformei minha imaginação nesse texto, né? A imaginação de um local perfeito, né? Ideal. Então vejam que o que eu imaginei eu transfigurei para as palavras, né? O autor, no caso que foi eu, conseguiu lhe deixar com curiosidade de conhecer esse lugar? Você ficou curioso, querendo ir um dia fazer um passeio, fazer um piquenique, fazer uma brincadeira lá? Por que que isso foi? Por que que isso veio a acontecer? Por que que essa curiosidade foi despertada? Porque as palavras, a maneira como tudo foi colocado ali, foi levando a isso, né?
eu me situar, eu, você, leitor, diante de um lugar que não conheço. Mas você consegue agora estar num lugar que não conhece, né? Como também eu não conhecia, eu imaginei. Então o texto possibilitou também você estar nesse lugar sem nunca ter ido lá e sem nem ter conhecido, né? Estive mergulhado nas palavras utilizadas pelo autor, Leandro, me deixando até emotivo, quer dizer, eu consegui despertar as emoções, seus sentimentos aqui diante de um texto. Por quê? Pelas escolhas das palavras, pela as expressões que eu coloquei, que é o que eu vou mostrar para vocês. Por que que o texto conseguiu tudo isso? Por que que o texto possibilitou você imaginar esse lugar? Por que que o texto é, despertou curiosidade em você? Por que que esse texto lhe situou num local, num espaço? E por que esse texto mexeu com os seus sentimentos, com a sua emoção? Agora para frente a gente vai entender como é fazer uma descrição, tá certo? Mas antes, o que que uma descrição pode me dar, né? Então vejam só, eu peguei aqui essa imagem do espelho, ó. O carro vai passando e se eu olhar para o espelho reflete para mim a paisagem. Então essa descrição que eu escrevi é como se ela fosse um espelho refletindo a paisagem que eu imaginei. Então quando você olha para esse espelho, é como se você olhando para esse texto pudesse ver a paisagem que eu imaginei na minha mente. Então toda descrição ela funciona como um espelho para refletir aquilo que um olhar precisa observar, tá certo? E aí este espelho funciona em você conseguir ter a visão, os sentimentos do que realmente você vê e do que você imagina que por detrás daquilo possa estar, tá certo? Então essa descrição ela lhe possibilitou um retrato a partir da minha visão, Leandro, que foi o autor, de uma paisagem perfeita. É como se você estivesse vendo essa foto enquanto você lê o texto. Então as palavras elas vão funcionar como essa imagem, tá certo? Então isso é que você tem que imaginar quando vai escrever uma descrição. Ela vai funcionar como um espelho, vai refletir um cenário, um espaço, uma paisagem, uma pessoa, tá? Até uma situação, tá? Para que esse reflexo funcione como uma imagem, como essa imagem aqui, tá? Se eu estiver falando, claro, de uma paisagem. Como é que eu consigo fazer este retrato? Que a descrição é um retrato escrito, né? Só há possibilidade, se eu conseguir, eu como autor, levar você, leitor também, a mexer com os seus 5 sentidos. Isso é chamado de sinestesia. Ou seja, o tato, o olfato, a visão, né, o paladar e o cheiro, tá certo? Ok? O que é estes 5 sentidos? Então, quando eu escrevi a minha descrição da paisagem, olhem que eu falei no frescor. O frescor é o quê? É sentir com o nariz, né? É sentir na pele a percepção daquele clima, né? O cantarolar dos pássaros que eu falei lá é o quê? É o ouvir, né? O cenário perfeito é a visão, né? Como também o barulho dos pássaros do rio também é a questão da voz. Então, toda descrição ela tem que mexer com alguns ou com os 5 sentidos. É através dos sentidos que eu percebo e através dos sentidos que você, leitor, recebe as informações. Isso é chamado de sinestesia, a principal característica de uma descrição. Mexer com os 5 sentidos, do autor do texto e do leitor do texto. Tá certo? Então vamos lá. Olha aqui alguns detalhes. O que foi que eu falei aqui da floresta? Olha o que foi que eu caracterizei a floresta de esplendorosa, não foi isso? Outra caracterização que eu fiz aqui dos pássaros, eles são o quê? Exuberantes. E os bichos, encantadores. E as águas do riacho, límpidas, né? E o clima, fresco e agradável. Então, só é possível de eu mexer com o emocional do leitor, de eu fazer o retrato, se eu pegar elementos que vão caracterizar o meu espaço e as coisas que tem nele. Então, para isso, eu preciso de palavras
que representem características, estados do que eu estou descrevendo, das partes do que eu estou descrevendo, tá? Então, não existe você fazer descrição sem você usar de características, de caracterizar os elementos que estão lá. Eu caracterizei o quê? Os pássaros de exuberante, a floresta de esplendorosa, os bichos de encantadores, as águas de límpidas, o clima de fresco e agradável. E fui fazendo mais outras caracterizações, certo? A isso a gente chama de adjetivações, ou seja, eu usei adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam alguma coisa, alguma pessoa, algum objeto, algum lugar. Sempre quando eu estou caracterizando algo, eu estou usando de adjetivações. E é isso que é necessário e torna uma descrição ideal, torna uma descrição perfeita. Tá certo? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês era aqui, ó. O riacho de águas límpidas como os pingos de orvalho do céu. Nossa, nesse momento eu queria tanto ressaltar que a água era tão límpida, tão pura, que eu precisei fazer o quê? Uma comparação com algo tão puro em relação à água, que é o que? A água pingando do orvalho do céu. Então, a água do orvalho do céu, ela não teve contato com o solo, então ela era pura, muito limpa. Então, por isso que eu quis tanto falar, em vez de eu dizer que a água do riacho era tão limpa e pura, eu, para me sentir, conseguir mostrar melhor para o meu leitor, eu fiz essa comparação, comparei essa água com os pingos de orvalho do céu. Então, isso também é importante numa descrição, tá? Olha aqui, o cantarolar dos pássaros é como uma sinfonia de orquestra. Olha só, o canto dos pássaros parece que eles treinaram tanto quanto uma sinfonia. O que é a sinfonia de uma orquestra, né? São aqueles todos os instrumentos juntos, os homens, as mulheres executando perfeitamente aquela musicalidade. Então, para isso eu fui buscar novamente uma comparação, comparando como se os pássaros fossem humanos, né? Até uma personificação aqui, através de uma comparação com a sinfonia, uma orquestra, que são diversos, 50 tipos de instrumentos diferentes, mas que todos, num ritmo perfeito, fazem aquela música maravilhosa. Então, não existe comparação, não existe descrição, se eu não estiver conseguindo fazer comparações do que eu quero dizer com o que as pessoas já conhecem. Então, para ficar mais expressivo ainda, eu uso de comparações. Perfeito? Um terceiro ponto aqui, ó. Então, eu coloquei que o frescor do clima é agradável a ponto de não se perceber a mudança das horas. Gente, é possível a gente não perceber que as horas vão mudando de manhã para tarde, né? Que eu queria falar mais nesse período aí, porque à noite você percebe pela escuridão, né? Por mais que você esteja encantado, por mais que você esteja distraído ou algo assim, você percebe as mudanças de manhã para de tarde. Mas eu usei de um exagero aqui para dizer de tão bom e agradável que é esse clima, que faz com que eu esqueça que as horas passam. Mas na realidade não consegue se esquecer. Você esquece por um momento. Mas é uma forma também da descrição de você cometer alguns exageros, é chamado hipérboles, né? São exageros que você vai fazendo quando você escreve para ressaltar ainda mais a sua expressividade. Tá certo? Ora, outro detalhe aqui, ó. Nessa orquestra, na Sinfonia dos Pássaros, os ouvidos acalentados com tamanha musicalidade, afinada e capaz de nos levar a outros mundos inimagináveis. Então eu estou indo na fantasia, eu estou indo muito aqui no além, né, que a gente chama o surreal, né? Quer dizer, o canto desse espaço possibilitou eu sair do meu mundo. Na realidade, a gente não sai do nosso mundo. A gente entra na imaginação por um tempo, né? Mas aí, novamente, eu faço dessa linguagem bem exagerada, bem hiperbólica, que a gente chama, para poder fazer com que a minha descrição possa ser o quê? Cada vez mais de qualidade. Olha, mais outro ponto aqui nessa mesma linha, ó. Agora, o que mais chama a atenção é a pintura desse cenário que nos está em volta. Ou seja, eu estou dizendo que o que tem ali, da vegetação, de tudo que está ali, é como se o homem tivesse pintado. Mas não tem como o homem ter pintado. Só que a pintura ela é tão perfeita
que eu estou querendo tanto ressaltar essa perfeição deste lugar, que eu faço uma certa comparação com uma pintura, realmente para mostrar ao leitor o quanto que é maravilhoso, porque a pintura por si só ela é maravilhosa, ela é representativa, ela é simbólica. Então eu quero fazer isso também. Para isso eu trago aqui o cenário como se tivesse sido pintado pelo homem. No caso não houve, mas isso representa ainda mais essa descrição, tá certo? Então a gente chama isso de uma linguagem expressiva. Posso usar de hipérbole, posso usar de personificações, de várias figuras de linguagem aqui, tá certo? Pronto, agora é a sua vez de produzir uma descrição. Preste bastante atenção. Ninguém vai pegar e vai produzir agora a descrição de uma paisagem. Ali foi um exemplo, tá? Para vocês poderem fazer melhor. Você vai produzir uma descrição de um jovem estudante ideal, quase perfeito. Por que eu não tenho perfeito? Porque é muito complicado perfeito, tá? Então, você vai descrever o que? Um jovem, né? Como vocês, que é estudante ideal. Como é que você vai imaginar esse estudante ideal? Quase perfeito. O que é que ele precisa ter? Quais são os principais pontos que ele precisa ter? Fisicamente, né? Subjetivamente, o que é subjetivamente? Dele, guardar dele, né? As coisas dele, as atitudes, as ações, muito de dentro dele. E que também esse jovem, gente, não é só um estudante perfeito, ele é um ser humano ideal, quase perfeito. Porque eu posso ser um estudante ideal, eu faço minhas tarefas, eu só tiro 10, eu só respondo quando a professora me pede, mas se chegar alguém me pedindo ajuda, eu não ajudo, eu sou muito egoísta. Então está sendo um ser humano perfeito? Não, né? O egoísmo não faz parte de um ser humano perfeito, ideal. Então, essa pessoa precisa ter também características humanas, de ser humano, de comportamento, de poder conviver. Então, de uma forma bem clara, você vai produzir uma descrição de um jovem estudante ideal, no seu modo de ver, quase perfeito, e que também é preciso ser um ser humano ideal, quase perfeito. Tá certo? Tenho certeza que você vai fazer aí uma descrição, né? Show de bola aí, tá bom? Vou aguardar o retorno aí que as professoras vão me dizer como é que foi essa produção. Vou ficar curioso, tá bom? Confio aí na criatividade, na capacidade intelectual de vocês, que vocês têm se mostrado, ó. Não vou nem dizer nota 10, é nota 1000, nota 10.000, 100.000, tá certo? Vocês são os amores. Vocês, as famílias de vocês, tudo nós só temos é agradecer a todo momento a vocês. E queremos que cada vez mais vocês estejam mais empenhados em tudo de bom, que eu sei que nós estamos levando muita coisa boa para vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá?